Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos versos 19 a 21. Romanos capítulo 5, versos 19 a 21. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Que o Senhor Deus mais uma vez fale conosco, fale aos nossos corações e que assim aplique, ó Deus, a Tua mensagem, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa graça maravilhosa que nós temos. Maior que o pecado, maior do que a nossa fraqueza. Obrigado pelo Espírito Santo que vive em nós e assim nos fortalece. Aviva-nos, Senhor. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje terminar a nossa série de estudos. Nós falamos a respeito de avivamento, uma mensagem de introdução. Depois nós tivemos uma mensagem contando a respeito da ressurreição de Lázaro. Uma mensagem a respeito de Pedro, da restauração de Pedro, e duas mensagens em Atos, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Hoje nós vamos concluir falando sobre essa abundante graça de Deus, aquela que possibilita o avivamento nas nossas vidas. A nossa oração é: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oramos também: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Nós cremos que o Senhor Deus não nos chamou de qualquer forma, mas Ele nos chamou para sermos bênção, para servirmos a obra do Senhor. Eu vou, nesse primeiro momento, trazer um pouquinho a respeito do resumo do que nós falamos. Uma das questões, logo no início, foi falando a respeito do avivamento e que ele ocorreu na história, muitas vezes em tempos de crise. Nós sabemos que quando nos sentimos mais fracos, quando mais sentimos que os nossos recursos estão esgotando, quanto mais nós reconhecemos a nossa falência, quanto mais nos humilhamos, mais próximos da dependência e controle de Deus estamos. E é bem fácil pensar nisso, né, irmãos? Às vezes nós ficamos um pouquinho distraídos, quando as coisas estão indo muito bem. Às vezes nós achamos que não precisamos ser tão crentes, ir tanto à igreja, orar tanto. É como a questão de saúde. Muitas vezes a gente está bem de saúde e aí a gente abusa, né? Vamos comer de tudo, vamos abusar, não vamos praticar exercício. Mas nós sabemos que a saúde, para que ela se mantenha firme, nós precisamos constantemente, estando bem ou mal de saúde, precisamos estar cuidando da saúde. A saúde espiritual é a mesma coisa.
Se nós estamos bem, aí é hora de vigiar mais, é hora de orar mais, porque nós podemos estar melhores e nós podemos sim crescer. Mas é uma realidade. Talvez a gente pense na própria vida, né? Quantas vezes nós precisamos de um puxão de orelha, passar por uma dificuldade maior, seja financeira, seja de saúde, para que a gente realmente coloque, ó Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não esperar um momento tão difícil assim. Mas Deus não fala somente nesse tempo. Deus fala conosco a qualquer momento. E se a gente está bem com Deus, quem sabe é a hora da gente ficar melhor com Deus. Se Deus tem falado conosco e a gente percebe, né, o quanto Deus é bondoso, gracioso, talvez seja a hora da gente crescer espiritualmente, aprender mais. Deus é tão grande, nunca alguém é tão espiritual que não possa mais, né, crescer. E aí é um grande problema, às vezes, da acomodação. A gente fala, não, mas minha vida é boa, não mato ninguém, não roubo ninguém, não vivo em adultério aí, né? Então tá bom assim. Não é bem assim, né? Nós podemos ter um reavivamento, podemos crescer espiritualmente. Sempre podemos. Em resumo, avivamento é bondade de Deus em nos usar na sua obra. Falamos bastante sobre isso. Deus precisa de nós? Não. Quem somos nós, né, para achar que Deus precisa de nós? Miseráveis, pequenininhos. Mas Deus nos usa. E para Deus usar alguém, o que Ele precisa fazer? O que Ele faz? Ele muda essa vida. Ele transforma essa vida. Ele reaviva essa vida. Então nós, irmãos, que independente do quanto éramos pecadores, ou somos pecadores, nós podemos ser usados por Deus. Então não tem ninguém ruim demais que não possa ser usado por Deus. Mas também não tem ninguém bom demais que não precise ser transformado por Deus. E como nós falamos, a obra de Deus precisa ser revivada. Porque essa é a promessa de Deus, em evangelizar, em fazer com que as suas bênçãos sejam proclamadas. E Ele vai usar? Quem? Cada um de nós. Que bom. Mas nós precisamos nos expor para isso. Nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos entender que isso é para nós. Que nós precisamos ter esse compromisso com o Senhor. Nós precisamos seguir no caminho do Senhor. Avivamento é uma ação soberana de Deus, não resultado de estratégia nem de esforço humano. E falamos sobre isso no decorrer das mensagens, que existe muito avivamento falso por aí, avivamento de oba-oba, avivamento de aparência, mas o falso logo é revelado, irmãos. E a gente não pode entrar nessa. Eu vou procurar uma igreja avivada. E avivada por quê? Porque tem um determinado tipo de pregador, porque tem um louvor assim, ou porque age daquela forma, porque está seguindo um método aí que todo mundo está seguindo. Avivamento, ele é algo assim, que a gente percebe quando é verdadeiro. Até na nossa vida, né, principalmente. Nós não podemos nos enganar. Eu estou bem. Né? A gente sabe o que é estar bem com Deus. E é esse estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus, que nós precisamos ter. Aí quando a gente fala que não é estratégia nem esforço humano, ao mesmo tempo, é uma estratégia e esforço humano, desde que gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós podemos acordar de madrugada, nós podemos dedicar tempo para o estudo da palavra, isso não é um esforço? A igreja não tem que ter estratégia? Tem. Mas não é estratégia por estratégia, né? É algo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Eu gosto muito de falar da voluntariedade, né, irmãos? Porque nós não podemos fazer uma igreja que cresce simplesmente por uma estratégia que existe por aí. Como a gente vê o mundo, né? O mundo é assim. Você quer crescer na rede social, você tem que fazer isso, tem que integrar aquilo, você tem que fazer esse tipo de coisa e tal. Aí você vai crescer. Né?
A igreja não pode, não, a igreja para crescer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. O crente para trabalhar precisa incentivá-lo de tal forma, né? Ou para dar o dízimo, você precisa falar isso para ele, fazer uma campanha. Não, irmãos, nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz. Nós podemos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós não deixamos de falar, né? Deixamos de proclamar. Nós precisamos proclamar, incentivar uns aos outros. Mas o maior incentivo vem quando o Espírito Santo fala com a gente. Não adianta a gente ficar 10, 20, 30 semanas falando de determinado tema. É o Espírito Santo que vai falando com a gente no decorrer do tempo. Então, o avivamento é gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Zacarias 4,6 diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um texto que nós comentamos, 1 Tessalonicenses 5,1, diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então é Paulo elogiando uma igreja, né, falando, olha, que bom, eu posso olhar para vocês e eu vejo que o evangelho não chegou só em palavras, é convicção. Por que Paulo poderia dizer isso? Pôde dizer isso? Porque ele via na vida daqueles irmãos, o evangelho vivo, né, através do testemunho daqueles irmãos. E que bom a gente poder, alguém olhar para a gente e falar, olha, o Senhor Deus está agindo na sua vida, olha como você tem frutificado, olha como você tem servido ao Senhor. Né? É bom a gente poder ver os irmãos, né, cada um trabalhando, se dedicando na obra, e assim tem que ser. Né? Às vezes a gente fala muito que tem muitos irmãos que trabalham enquanto tem um cargo, né? Aí eu sou presidente da SAF, eu trabalho. Aí esse ano eu vou descansar. Mas descansar de igreja, meu Deus do céu. Né? Não, esse ano você pode não ser o presidente da SAF, mas você pode também visitar, você pode também dirigir um estudo e fazer diversas coisas. A gente pode e deve fazer isso, né? Sempre estar disposto a servir a Deus. E o avivamento vem através desse conhecimento da palavra, mas não apenas conhecimento. Aqui falou, sobretudo em poder, na plena convicção. O que é uma convicção plena de alguma coisa, irmãos? É que aquilo se torna parte de mim. Eu sei que isso é uma verdade. Tá, mas isso não afeta a minha vida? Então que convicção é essa que você tem? Na verdade, você não tem convicção. A convicção vem como algo que se transforma em prática. Eu tenho convicção de que eu preciso orar. Daqui a pouco nós vamos falar, né, que avivamento está relacionado muitas vezes com oração. Se eu tenho convicção, eu vou arrumar um tempo, eu vou dedicar durante a semana um tempo, um período para oração. A nossa espiritualidade, ela se manifesta aqui como grupo, mas é individual, né, irmãos? Quem que vai cobrar da sua vida durante a semana? É você com Deus. É se você realmente parou, se você dedicou tempo, se você estudou a palavra. Isso é você com Deus. Ninguém pode medir a sua espiritualidade. Você que precisa se interessar, se preocupar com isso. Isso vem da convicção da palavra, o desejo de praticar essa palavra. Oração, estava falando, né? Uma das marcas distintas do reavivamento é a oração. A gente viu bastante isso em Atos 1 e 2, quando Senhor Jesus vai subindo aos céus, e ele antes de partir, o que ele disse aos seus discípulos? Fiquem em Jerusalém, vocês fiquem aqui, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E eles não só ficaram, como perseveraram em oração. Aí depois no capítulo 2, quando fala sobre a igreja, e perseveravam, unânime no templo, na comunhão, no partir do pão, nas orações, enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que andam salvos. A igreja continuou em oração. E nós sabemos que isso faz-nos vivo, porque avivamento é essa ideia de estar vivo espiritualmente. A comunicação nossa com Deus é através da oração. Nós estamos vivos, a nossa respiração é através do tempo que nós temos em oração, seja em casa, seja na igreja, o tempo que nós dedicamos. Se meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma oração que coloca-se diante de Deus em humildade, uma oração que busca o Senhor, e quando a gente busca o Senhor vai dirigir o caminho, e aí eu vou me converter dos meus maus caminhos para seguir o caminho de Deus. E o que diz o texto? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente falou em uma determinada mensagem sobre o esquecido Espírito Santo. Então, nós não podemos viver no dia a dia tão preocupados com as questões materiais, aí a nossa luta fica só contra a carne e sangue, contra os problemas, contra os boletos, contra os aumentos, mas nós esquecemos que a nossa luta maior é espiritual. Quando a gente está bem com Deus, as demais coisas a gente vai acertando dia a dia, a gente não faz nada, né? A gente vê Deus agindo na vida da gente, semana após semana, solucionando problemas, porque se você começar a pensar um tanto de problemas, né, que acontecem, eu vou me casar, aí eu vou ter filhos, mas meus filhos vão estudar e vão dar problema, aí não sei o que e tal, você vai ficar perdido. Aí a gente entrega na mão de Deus, né, e a gente vai percebendo como dia a dia Ele vai ajudando. Então a nossa luta maior, ela é espiritual, porque a gente precisa estar em comunhão com Deus. Bom, esse foi o resumo que nós trouxemos aqui. Gostaria que nós voltássemos agora para o texto, Romanos capítulo 5, e eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala sobre essa graça abundante. É muito especial essa fala aqui, irmãos. Especialmente, Romanos capítulo 5, o verso 20, na parte seguinte aqui, depois que ele diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, essa ideia, né, de que por que as coisas estão erradas? Erradas porque alguém falou que estava errado. Então, existe a lei, e a gente sabe que é certo e que é errado porque existe a lei. E aí o que acontece? Existe a lei, existe o pecado, mas olha que declaração: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, o pecado, a morte, somos pecadores, e o pecado é uma coisinha assim, mas sem valor, pequeno, não. Abundou. O que é uma coisa abundante? Uma coisa grande. Como nós somos pecadores, como nós somos tentados ao pecado, como o inimigo tem propostas, né, das mais absurdas para nós, qualquer um de nós, irmãos. Seja o mais excelente pregador espiritual lá que a gente vê, fala, essa pessoa nem peca, né? Ela sonha com hinos de louvor. Até essa pessoa que mais busca o Senhor, ela é tentada. O pecado é abundante. Mas a boa notícia aqui é que onde o pecado abundou a graça? Não, abundou, que superlativo, né? Abundou já é grande, super abundante graça. A graça é maior. O pecado de Adão, veio Jesus e pagou. O sacrifício de Jesus, ele foi muito maior do que a ofensa. O pagamento, né, se a gente fosse medir, o pagamento que Jesus fez é superior, é suficiente para transformar a nossa vida, para trazer o avivamento, para mudar a nossa vida. Então, concluindo, mas não acabou ainda não, viu? Tem um pedacinho aqui ainda. Concluindo essa série, você pode estar pensando,
Avivamento não é para mim. Aí eu já respondo, avivamento é para todos os cristãos. Então é para você também. Até tenho vontade, mas não consigo. Também é uma resposta fácil. Ninguém consegue. Não é fácil para ninguém. Ser cristão não é fácil para ninguém. Nós precisamos da abundante graça e temos isso, temos Jesus. E podemos sim prosseguir e podemos vencer com Jesus. Quero, mas como isso é possível? Não é possível. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, pela ação de Deus na nossa vida. Duas forças operam em nós, o pecado e a graça. E o que nós aprendemos? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu gostaria que você ficasse com essa frase, eu vou repetir várias vezes. Qualquer momento em que a gente falar, não, mas não consigo, não dá, é muito forte e tal. É forte, mas a graça é mais forte, superabundante. Qual que é vitorioso, o pecado ou a graça? Na vida do cristão, a graça vence. É uma notícia boa isso, irmãos. Nós somos cristãos. A graça vence, já venceu. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Se nós não prestarmos atenção, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos passar por muita dificuldade. A ponto de até a gente parecer com um não crente por aí. Mas se nós buscamos a Deus, nós temos sim forças. Olha Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Não terá domínio. O cristão não é dominado pelo pecado. São frases que a gente tem que repetir. Eu não sou dominado pelo pecado. Quem domina a minha vida agora é a graça, é Jesus. Eu sou pecador, eu ainda peco, sim, mas eu não sou dominado pelo pecado. Por quê? Vivemos não mais debaixo da lei, mas sim da graça. O que quer dizer isso? Nós vivemos em Jesus. Buscar o reavivamento, buscar a graça de Deus. Nós temos isso. E nós cremos que isso é possível. Porque nós cremos na misericórdia de Deus sobre nós. Na mensagem diária de sábado, que eu posto diariamente lá no nosso grupo, o texto chamava Infinita Misericórdia. Falava lá de Lamentações 3, 22 e 23. E tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de graça, nós estamos falando de misericórdia, que é maior do que o pecado, do que a nossa miséria. E o que o texto de Lamentações 3, 22 e 23 diz? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não resta esperança sem a misericórdia de Deus. E aí ele diz o quê? Que a misericórdia de Deus, ela é algo assim que vem, Deus se estiver com vontade, hoje Ele vai te perdoar, Ele vai te amar, Ele vai te ajudar. É igual a gente, né? Se a gente estiver bom, estou bonzinho, eu te trato bem. Hoje, se eu não acordei de outro jeito, eu não quero saber de ninguém. Não, a misericórdia se renova a cada manhã. E ainda o texto diz, elas não têm fim. Elas não têm fim. Isso é viver constantemente no avivamento. É estar debaixo da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque é isso que Deus quer. Nós não temos para onde ir, senão desta forma. Não podemos nos enganar. Não tem outro evangelho, não tem outra palavra, não tem outra maneira de se viver, senão dependente da graça, dependente de Jesus, baseado na misericórdia de Deus. E nesse texto tem uma passagem, né? Eu sempre gosto de colocar algum texto de alguém, o texto de Lewis Bailey.
Ele diz: considere a misericórdia de Deus. Como a misericórdia de Deus lhe é renovada a cada manhã, dando-lhe assim uma nova vida. Cada manhã, uma nova vida. Fazendo o sol em sua incessante corrida surgir de novo para emitir luz para você. Não deixe então que essa gloriosa luz lance o seu calor em vão. Logo que você acorda de manhã, mantenha bem fechada a porta do seu coração, para que nenhum pensamento terreno entre antes de Deus entrar. Deixe que Ele tenha o primeiro lugar à frente de todos os demais. Comece cada dia com a palavra de Deus e com oração. Então, logo de manhã, a misericórdia se renova. Não deixe nada entrar, senão o Senhor, senão a luz do Senhor. Essa é a nossa esperança no Senhor. Isso é viver avivamento, é ter apetite, é buscar ao Senhor. Nós somos atraídos pelo pecado, como diz Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Mas graças a Deus nós somos libertos do pecado e da morte. Como nós lemos, em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Tem uma outra passagem nesse mesmo sentido, de Jonathan Edwards, que ele fala a respeito da gente aproveitar. Se a graça é abundante, nós devemos viver na abundante graça. Tem algumas coisas que a gente gosta muito, mas passa tão rapidinho. Aí se aproveita aquele tempo que tem. A graça de Deus, a companhia de Deus, a gente não precisa experimentar só um pouquinho. A gente precisa e pode viver nessa graça de forma abundante. Na graça abundante. Quanta coisa a gente pode fazer para viver nessa graça abundante? Hoje nós nos dispomos a vir aqui, estamos vendo bastante banco vazio, a gente sempre fica imaginando, o que será que aconteceu, Perde quem não veio. Deixamos, às vezes, de participar das coisas de Deus. E aí o que ele fala? Ele diz o seguinte, que é exigido de nós nos mantermos fora do pecado, ou seja, limitar aquela inclinação que não é para o bem. Mas Deus não deseja que nós estabelecemos limite às inclinações espirituais graciosas. Essas são excelentes. Então ele fala exatamente sobre isso. Aproveite. Da mesma forma que a gente tem apetite por tantas outras coisas, e ele compara a comida aqui, nós temos que ter esse apetite espiritual. E nós podemos nos alimentar espiritualmente. A inclinação espiritual não precisa ser limitada. Nós podemos viver de forma plena. E nós temos essa abundante graça. E vou repetir por último. Onde o pecado abundou? Superabundou a graça. Se nós temos motivo de tristeza por sermos pecadores, maior é a nossa alegria, porque além de perdoar os nossos pecados, Deus nos enche com a sua graça e misericórdia. Não é fácil ser pecador. O cristão não tem prazer. Nós até pecamos, mas nós nos entristecemos, ficamos incomodados, tristes. Nós pecamos. Mas, maior do que isso, é o nosso momento com Deus. E maior é a nossa alegria. A nossa alegria nos separa do mal e do pecado. Voltemos para o Senhor. Isaías 55, de 6 a 11, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu não vou ler todo esse texto, mas ele fala que nós possamos convertermos ao Senhor, os nossos caminhos ao Senhor, buscar a presença do Senhor.
Dentro dessa mesma linha de pensamento, uma frase de Gregório Nazianzeno: aceite meu conselho, amigo, seja lento para fazer o mal, mas corra para a salvação, pois a prontidão para fazer o mal e a lentidão para fazer o bem são igualmente más. E por que acontece isso, né? Parece que quando é para fazer uma coisa assim, meio mais ou menos, meio errado, a gente está tudo arrumadinho, né? Todo disposto. Ah, para fazer o bem, eu vou ver lá, se dá, se não dá, acho que não posso, né? Aí de repente outra pessoa liga, vamos passear, não sei o quê, tudo de graça. Já cancelei minha agenda inteira, né? Vamos mesmo. Por que a gente se apressa às vezes para o mal? E é lento para fazer as coisas boas? Que Deus nos dê essa graça de desejar mais. Porque a questão não é falta de tempo, a questão muitas vezes não é falta de saber, é falta realmente de estar despertado, né? Porque quando a gente está despertado para fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. A gente precisa estar mais despertado para as coisas do Senhor. Provérbios 6 fala, entre as coisas que desagradam ao Senhor, Provérbios 6,18 está, o planejar e o executar projetos iníquos. Deus abomina o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Ligeiros para o bem, lentos para o mal. Quando formos tentados, vamos fazer o inimigo esperar. Não, você pode esperar aí sentado aí. Mas quando Deus chamar a gente, vamos nos despertar para isso. Avivamento. Está diante de nós, irmãos. Acho que com as palavras, né, que nós trouxemos, ficou bem claro para a gente. Que a gente possa entender isso. Mas a gente sabe, né? E a gente clama, Espírito Santo, lembra de mim, aviva a tua obra em mim, porque sem o Senhor, quanto mais eu aprendo, mais eu sofro, né? Porque aí eu sei, mas não faço. Mas Senhor, lembra de mim. E essa semana eu quero deixar essa palavra. Quando você achar que está difícil, o pecado é abundante, sim, é difícil, mas superabundou a graça. Porque maior que o peso, maior do que as tentações, é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus para nos abençoar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, e a gente encerrou o tema, né? Mas voltaremos, lógico, a falar sobre esse tema outras vezes, mas não como essa sequência que a gente trouxe aqui. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus, estamos falando sobre o que há de importante, ó Deus. Ó Pai amado, mais importante do que a nossa vida, nossa saúde, os recursos que nós temos, mais importante, ó Deus, do que qualquer outro pedido, é podermos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor aviva a Tua obra, ó Deus, em nós. Aviva a Tua igreja, ó Deus. Te pedimos por essa igreja, ó Pai. Que o Senhor use cada um de nós para chamar outras pessoas, para termos mais pessoas juntas, adorando, crescendo na graça do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, não nos faça tímidos, mas que o Senhor Deus avive a Tua obra, ó Deus, no nosso coração. Obrigado, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.